temos que estar preparados, cara. Esse é um universo do dia a dia. E eu não gosto de lamentar, nem de... Claro. Temos que conviver com isso. Mas a gente tem que conviver com isso, mas o debate que corre é como combater e não como conviver. Isso. Né? E a gente está, inclusive, nesse momento, vivendo uma coisa muito institucional mesmo, né? delicada, assim, Isso. principalmente em Brasília, né? Isso. Falando não só do futuro da comunicação, mas do futuro das Da liberdades. da criação de conteúdo e difusão de conteúdo. Porque é um monte de homem que não tem a menor ideia do que está falando, É. criando legislações sobre coisas que eles não conseguem compreender Isso. e que vão definir o futuro de muita coisa. Vamos né? dar um exemplo que me preocupa muito, que é uma coisa que vai ser debatida muito neste ano de 2025. Aham. Regulação de inteligência artificial. Isso. Senado passou Então, 24, final cara, de 2024. isso daí é de um equívoco, assim, com toda data vênia, com toda a vênia, né? As pessoas não entenderam que essa tecnologia, ela já existe e o crescimento é exponencial. E o que nós temos que fazer é uma regulação, ou seja, uma transparência de como ela é usada, debater o que ela está causando e principalmente qual o papel do Brasil no universo desta tecnologia, né? Eu tenho ouvido por aí, vamos criar a IA brasileira, por exemplo. Mas tem até nome já de estatal, como é que é? Eu esqueci agora. A IABRAS, né? Poderia ser. Mas o Brasil, veja bem, eu estou falando isso, mas o Brasil tem cientistas de dados maravilhosos, Claro. tem gente criativa, tem excelentes programas. O Brasil tem pensadores maravilhosos, e tem também gente mão na massa. Temos que pensar qual é o papel do Brasil nesse universo. As empresas que estão hoje desenvolvendo a IA, os pilares da IA, estão investindo somas, assim, gigantescas de dinheiro há décadas. Então, assim, algumas coisas nós não vamos produzir nos próximos 10, 20 anos, chips. E não precisa. E não precisa e não dá. E não dá. O que dá é para entender esse cenário e ver qual é o nosso papel. Tem muito brasileiro lá, inclusive, desenvolvendo essas coisas. Mas como nação e como ecossistema de tecnologia, nós temos que entender quais são as funções que nós podemos desempenhar, e algumas empresas, inclusive, já desempenham, empresas brasileiras, né, que fazem muito bem o uso dessas ferramentas. Sim. E aí sim, estudar, botar a garotada, o universo de games, por exemplo, no Brasil é gigante e tem gente muito criativa. Os gringos ficam sempre muito impressionados de ver. Aquele voto do ministro Fux na questão da inteligência artificial é assustador para alguém que conhece um pouquinho. Né? Robô, porque é o robô que produz a fake news. Do que nós estamos falando, gente? Olha, é legal porque o Fux é um ministro que eu respeito bastante. Sim. Até porque é um cara transparente, Sim. que se dá às vezes o direito de falar assim, nossa, isso eu errei e tal, não sei o quê. Ele se equivocou muito aí. Mas não é só ele. Assim, claro que não. É só porque foi o que viralizou. Todos nós estamos nos aproximando disso daí. O que me assusta mais, às vezes, é o meio acadêmico, sabe, que conhece muito esse assunto e quer ser proprietário dele. Ou o meio acadêmico que também faz vista grossa para isso e não quer enxergar isso. Não quer enxergar. Tem os dois caminhos, né? E enxergam pessoas que falam disso como um perigo. Eu sou muito visto, às vezes, em algumas rotas intelectuais como alguém assim deslumbrado com a tecnologia. É gente que não ouve, talvez, o que eu falo, ou ouve de outro jeito. Mas você é deslumbrado desde a década de 80, quando você parou naquela sala cheia de Apple e você falou, putz, tem coisa aqui. Mas eu acho que eu sou animado, é diferente. Deslumbrado nesse sentido, de deslumbramento. De falar assim, caramba, isso é importante. É isso. Né? Isso é importante, isso daqui é uma coisa que eu acho que vale a pena prestar atenção. E eu acho legal também, porque quem não acha isso importante, para mim, tô tranquilo. Eu gosto de planta, por exemplo. Eu tenho um monte de compadres que eu só converso sobre planta e imagina se eu vou perder tempo conversando de computador e não vou.
por incrível que pareça, os caipira da Mantiqueira, que são muito meus amigos, são craques nesse mundo digital. E sem que eu dê qualquer palpite neles. Não, Marcelo, isso daí que você está falando eu já sabia. Como que você já sabia? Como é que chama aquele trem mesmo? Não sei o quê. O Zap, eu recebi o Zap da minha mulher. Eu não tenho, mas ela tem. Enfim, eles não têm preconceito. Eu acho que essa que é a palavra, né? Não tem preconceito, não tem aquilo que estávamos falando antes, assim. Viés. E o controle, assim, a tentação do controle que é o que do você menciona no livro do Prohibitorum, né? Lá atrás a igreja faz o livro com a lista dos livros que não pode se ler, né? Assim, bem no comecinho. Você fala, desde a prensa de Gutenberg, a prática de tentar impedir o livre fluxo de informação e o desperdício de energia, porque a coisa está aí, ela está dada. A Igreja Católica, por exemplo, esse livro foi para de ser publicado agora, no século XX. É inacreditável. Entendeu? É inacreditável. Ficaram séculos tentando... O Mein Kampf, né, até outro dia, Olha, é legal também de imprimir no Brasil. É uma coisa doideira, que nem esses livros que eles ficam tentando tirar do currículo, né? É uma tentação mesmo de controle, entendeu? E é isso que nós temos que aprender, sabe? Até para arrematar aquela conversa do jornalismo, que eu acho importante. Eu amo o jornalismo, eu acho que é a grande atividade da era que nós estamos vivendo, né? Só que não é no modelo como fazíamos antes, mas é no modelo de escuta também, e de reconhecimento de erro, e de transparência. Que não acontece. Aprendizado, e que não é uma coisa que todos nós fomos ensinados a ser assim. Sim, e ainda é preferível morrer do que assumir um erro. Né? Ainda é assim. Tem uma coisa que eu fico... eu tenho muita dificuldade de entender, assim, quando em programas ao vivo, né, programa de entrevistas e tal, a pessoa fica com receio de titubear na hora de fazer a pergunta, e aí lê, fingindo que não está lendo, né? Ou então termina uma pergunta e fica inseguro sobre a pergunta e fala, não, mas eu vou te fazer outra pergunta. Aí faz duas perguntas. Sim, leu em voz alta que não tinha feito ainda, aí falou... Aí o entrevistado não sabe se responde a última, a primeira, tal. Tudo isso eu acho que são coisas que nós estamos sendo treinados agora, neste mundo que eu acho maravilhoso, desse universo digital, onde você vai ter uma Olimpíada e aparece a Cazé TV e faz uma transmissão de uma qualidade e com a interação de todo mundo espetacular, entendeu? Que une, inclusive, o que nós sabíamos fazer antes, os jornalistas, a pesquisa, a apuração de fatos, os locutores, que são maravilhosos, mas num meio que é mais transparente. E tira a arrogância, que você erra, que você, sabe, que... E aí até o contrário, você tem que temperar um pouco para não deixar uma... Claro. Para não virar uma bagunça completa. Uma bagunça que aí chega uma hora que não tem mais graça também, entendeu? Isso. Então... são as duas coisas, são os dois lados da moeda.